Eu fui prestar um serviço de consultoria para uma clínica aqui da minha cidade e de um mês para o outro, foi em julho do ano passado, de julho para agosto, em agosto, a clínica simplesmente triplicou o faturamento dela com relação ao mês anterior. Por que que isso aconteceu? Isso vai acontecer com todas as consultorias que eu vou fazer? Não sei. Pode ter clínicas ou outros empreendimentos que eu vou visitar que a gente vai conseguir, às vezes, um resultado até melhor. E vai ter outros que não. O que aconteceu lá? Lá a gente tinha uma demanda reprimida e a gente tinha um ajuste que a gente precisava fazer no processo de vendas dela, tá? O que que acontece? O médico, ele se forma, e isso acontece com muitos profissionais, né? Que se formam e se tornam empreendedores por causa da profissão, mas eles não aprenderam as ferramentas do empreendedorismo. Eles não sabem de vendas, de compras, processos, papéis e responsabilidades, organização da empresa, números, eles não sabem de nada disso. Experiência do cliente, isso é muito importante. Gente, quando eu vou ter uma reunião importante aqui, ou quando eu vou fazer um vídeo para vocês, ou mesmo se eu tenho, assim, uma conferência, uma mentoria individual, sabe o que que eu faço? Eu passo perfume. Olha o meu perfume aqui, ó. Tá aqui do lado. Esse, né? Às vezes eu passo outro. Mas eu borrifo um pouco de perfume, eu me arrumo. Gente, isso faz toda a diferença na experiência da pessoa que vai me ouvir. Claro que ela não tá sentindo o meu perfume, mas a minha energia muda. Quando o seu cliente entra na sua clínica, no seu consultório, no seu escritório, seja o que for, o que que ele sente? Qual é o cheiro? Qual é o abraço? Qual é a experiência que você proporciona? Não é só isso, né? Claro que a pessoa não vai comprar porque tá tudo limpinho e cheiroso. Não é assim, mas isso faz parte da energia e do que você faz a pessoa sentir. Eu sou professora de neurovendas da PUC. E o que eu posso dizer para vocês da PUC de Minas? O que eu posso dizer para vocês é que é o seguinte: a gente não compra com a razão, a gente compra com a emoção e justifica com a razão. Muitas vezes você vê, principalmente na internet, porque agora isso ficou muito claro, mas existe isso no mundo físico já há muito tempo, que pessoas e empresas vendem simplesmente por existirem. Muitas vezes você não compra a mentoria, você compra o mentor. Muitas vezes você não compra um modelo de carro, você compra a marca do carro. Muitas vezes você não compra um sapato, você compra a marca do sapato. O que que eu vou te falar para você? Existe um apelo emocional que as marcas fazem e que a gente precisa aprender a fazer. Os médicos, os dentistas, todos, as lojas, todo mundo que trabalha com vendas precisa aprender a trabalhar a experiência do cliente. Eu consegui isso com essa clínica de triplicar o faturamento de um mês para o outro, porque existia uma demanda reprimida e porque existiam ajustes simples que podiam ser feitos e que surgiriam um efeito muito rápido e um impacto muito grande. E foi isso que aconteceu. Mas o que que acontecia lá? Eu falava uma coisa, eu falava, gente, olha, precisa fazer isso. Eu ia no outro dia, lá já estava feito. As pessoas confiaram em mim, a médica, principalmente a médica, ela se empenhou de uma forma ímpar. Eu abri a boca, já estava feito, entendeu? Eu fiz um plano de reforma para ela e quando eu cheguei lá para apresentar o plano, ela já estava com a intenção de reformar e já estava falando com os arquitetos para isso. Então, foi uma coisa que casou muito, que deu muito certo. Então, não estou prometendo que qualquer consultoria vai triplicar o seu faturamento, nem que a minha vai triplicar. O que eu estou dizendo muito claramente, gente, eu sou muito íntegra e sou extremamente honesta. Eu não vou prometer coisas que eu não posso cumprir. Eu não tenho influência na decisão do seu cliente. Eu não tenho.
Eu tenho influência na sua mentalidade, na sua forma de ofertar e na sua forma de trabalhar. Isso eu tenho influência, isso eu sei. O que eu tenho que fazer para que você atinja o seu melhor, para que você possa melhorar também, consequentemente, as suas vendas e o seu faturamento. O que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar primeiro na nossa mentalidade. Existe uma vozinha sabotadora que fala: ai, se eu oferecer isso, eu vou estar sendo mercenário. Ai, se eu falar isso, eu vou parecer não sei o quê. Então, a gente precisa trabalhar na nossa necessidade de aprovação. A gente precisa trabalhar na nossa competência mesmo de conhecer melhor os nossos números. Você tem uma consultoria financeira que faz o quê com os seus números? Ela te entrega um relatório mensal de como estão os seus gastos ou ela te faz sugestões? Ou ela te fala, olha, aqui a gente pode diminuir um pouco para poder aplicar aqui. O que é importante? Tanto nas nossas finanças pessoais quanto nas da empresa, a gente precisa ter controle. Gente, eu sempre falo isso: quem não controla, não gerencia. Eu vejo guru de internet falando de empresa autogerenciável. Isso não existe. Não existe e nunca vai existir, tá? Não adianta. Pode chamar ele aqui que eu converso com ele, discuto com ele e explico para ele por quê. O que acontece é que você pode sim ter alguém da sua confiança que gerencia, que controla, que lidera aquilo para você. Agora, falar que a empresa vai se autorregular, gente, isso não existe. Por mais que você tenha processos incríveis, você precisa de pessoas. E o que eu costumo repetir também é que não existe gestão de pessoas. Pessoas precisam de liderança. Eu faço gestão de processos, mas as pessoas, eu não faço gestão delas. Eu faço liderança de pessoas. Pelo amor de Deus, nós somos seres humanos. Agora a gente fica falando de humanizar isso, de humanizar aquilo, de humanizar. E aí eu fico me perguntando, quando foi que a gente deixou de ser humano? Pelo amor de Deus, nós somos seres humanos. Nós não temos que humanizar nada, a gente já é humano. Alô? Hallo é oi, né? Em alemão, desculpa, escapou. Mas assim, deu para entender, eu sei. Mas o que acontece é que a gente precisa parar de ficar mistificando tudo, de ficar complicando as coisas, de ficar achando que, meu Deus, se eu tenho uma empresa, eu preciso conhecer os números, eu preciso saber se eu tô tendo lucro ou prejuízo, eu preciso saber quanto eu tenho que vender para ter lucro, quanto é o mínimo que eu tenho que vender para ter saúde financeira. Quanto que eu preciso investir? Quais são as áreas que eu tenho potencial de maior crescimento se eu investir? Porque eu tenho que saber de Pareto, 80-20. 20% das árvores dão 80% dos frutos. Então, se for para eu investir, se for para eu fazer alguma coisa, que eu faça na coisa certa, que vai me gerar maior retorno. Para que eu vou ficar brigando por coisa que não vai me trazer nada? Isso é essa competência de você saber o que você tem que fazer, em qual dia, o que você tem que priorizar, até quando, por qual preço. Isso é um triângulo na nossa vida. Então, é o que, até quando e por quanto. Eu preciso entender que a vida da empresa, ela tá extremamente vinculada a esse triângulo. O que, até quando e por quanto, né? Por qual preço. Tem um outro triângulo que é qualidade, prazo e preço. Mas, gente, é a mesma coisa se você for ver. Sempre eu tenho uma tríade: corpo, alma e espírito. Preço, prazo e qualidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu tenho essa tríade que eu preciso cuidar. A família, pai, mãe e filhos. Entende? Eu preciso sempre achar os 3 pontos que são cruciais para meu negócio dar certo. Quais são os 3 pilares fundamentais? Quando eu tenho uma lista de atividades para fazer, eu preciso pensar, ok, qual é a atividade que precisa de mim? Qual é o que eu posso delegar, a que eu posso delegar? Qual é a que eu posso simplesmente não fazer?
Não é tudo que aparece na minha vida que eu tenho que fazer. Quando a gente é bombardeado de escolha, fica mais difícil a gente tomar decisão. Tem gente que fica patinando na vida a vida inteira porque não consegue escolher. E hoje em dia, as opções são muito maiores ainda. Então, toma cuidado com isso. Organiza seu dia e faz as coisas que são importantes. As coisas que são importantes e que você não fizer, elas vão virar urgentes. O que é urgente não tem jeito, você tem que fazer e apagar o incêndio. Mas olha o que você pode delegar. Delega de forma profissional, com pontos de controle. Quando eu vou delegar, gente, eu já tive um caso, eu conto isso nas minhas palestras, na mentoria. Eu tive um caso que eu trabalhava com uma chinesa, ela era minha consultora, né? Hoje eu sou consultora da Mercedes e tenho a minha equipe, né, espalhada pelo mundo. Mas na época eu era gerente da Mercedes e eu tinha a minha equipe interna mesmo. E essa menina era uma chinesa que era minha consultora e eu falei para ela, olha, eu preciso que você faça isso, isso e isso. Imagina, a chinesa falando alemão e a brasileira falando alemão, né? A gente já tinha essa barreira da língua, mas não foi isso. Não foi esse o problema, não foi isso que aconteceu, que foi a causa, né, do mal entendido ali. Quando ela me entregou a tarefa, normalmente eu deixo a pessoa mesmo corrigir, porque senão ela nunca vai aprender. Mas naquele momento eu precisei agir rápido, porque senão a gente ia fazer uma coisa muito errada no sistema, porque ela entendeu completamente errado o que eu queria. O que eu aprendi? Eu aprendi que a minha comunicação não é só o que eu digo, é também o que o outro entende. Eu sou responsável como líder, como ser humano, pelo que eu falo e pelo que o outro entende a partir do que eu falo. Pelo amor de Deus, autorresponsabilidade, isso é fator crítico de sucesso. Quando você vê as pessoas, as empresas que dão certo, você tem que entender que é método, que não é acaso. Quando a gente fica pensando que é sorte, que é acaso, que é tudo claro, gente, a gente precisa da ajuda de Deus sempre, né? Não me entendam mal. Mas a nossa parte a gente tem que fazer, né? Então, o que que acontece? Eu percebi que comunicação não é só o que eu falo, é o que o outro entende. Então, agora, quando eu vou delegar, o que que eu falo? Eu perco mais 5 minutos e falo: o que que você entendeu? Me fala com as suas palavras. Ah, sim, foi isso. Ah, não, olha, aqui eu não me expressei bem, eu preciso disso daqui. Às vezes, se a tarefa é muito complexa, eu até explico o que eu não quero. Eu falo o que eu quero, eu peço para repetir e eu falo o que eu não quero, para a pessoa não viajar errado, entendeu? Não ir para o lado errado. Depois que eu comecei a adotar essa prática, eu nunca mais tive problema como esse com essa chinesa, que trouxe uma coisa completamente errada, que ia impactar muito negativamente tanto o meu resultado, quanto a minha equipe, quanto a minha reputação, tá? Então, presta atenção quando você for delegar alguma coisa, delega com profissionalismo, delega quando você tiver tempo de explicar. Coloca pontos de controle. Não é para delargar. Quem não controla, não gerencia. Se você não controla seu tempo, você está deixando a vida te levar. Ah, Selma, mas eu vou virar um robô por causa da minha rotina. É melhor você ser um robô que realiza as coisas na vida, que traz seus sonhos para o campo da realidade, do que você ser uma pessoa super legal, que todo mundo acha bacana, que é super leve de conviver, mas que deixa a vida te levar e que a hora que chega no final da vida, que você vai olhar para trás e vai falar: "Ah, queria fazer isso, 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 isso e não fiz. E por que que eu não fiz? Porque eu não me organizei, porque eu não priorizei, tá? Então, assim, eu fiquei 14 anos na Alemanha. Se você for ver tudo que eu fiz na Alemanha, quem me conhece, tem gente aqui que me segue, gente no grupo que me conhece da época de lá. Todo mundo pode confirmar. A minha rotina era blindada. Se meu filho tinha que subir tal hora para dormir, eu falava para os vizinhos: olha, seu filho pode vir, eu gosto muito que eles brinquem, adoro ter crianças aqui, mas tal hora ele tem que ir embora, porque meu filho precisa dormir, porque eu preciso ainda trabalhar depois e tal e tal. E assim, para mim, o sono é muito importante para a criança. Se ele tem que acordar cedo e tem que estudar, ele tem que dormir um número de horas, porque ele não dorme à tarde, não dormia à tarde. Então, até hoje, isso é um tema aqui em casa que eu falo, gente, precisa dormir, as pessoas precisam dormir, né? Eu durmo pouco porque eu acordo muito cedo, não sei o que. Isso também eu já tô resolvendo essa história,
né? Eu tô começando a trabalhar mais tarde, alguns dias da semana, né? Não tô respeitando, assim, não tô me é, atrelando tanto ao horário da Alemanha. Tem algumas reuniões que a gente fazia todo dia, que agora são 2 vezes na semana, porque o projeto já foi entregue. Então, até o mês passado, a gente estava numa fase de estabilização, agora que já estabilizou, eu falei, gente, então é o seguinte, ó, vamos fazer essas reuniões 2 vezes. Eu não preciso estar as 2 vezes, eu vou vir uma vez, que aí das outras vezes eu consigo começar a trabalhar mais tarde. Eu não deixo nada solto. Eu não vou, assim, aí um dia da semana a gente faz essa mesma reunião, só que num horário mais tarde. Entende? E eu não vou deixando as coisas soltas de forma que assim, quando eu não tô, não tem ninguém fazendo nada. Não. Eu não fico controlando o horário das pessoas, mesmo porque isso seria impossível, com o fuso horário todo diferente, Índia, Japão, Estados Unidos, Alemanha. Eu não controlo assim. Eu controlo os entregáveis. E aí eu fico vendo gente famosa falar na internet, o home office não funciona. Eu falo, como que não funciona se a Mercedes, que é uma das maiores empresas do mundo, acabou de fazer uma implementação do sistema de todas as plantas da Alemanha e da Europa, da Europa Oriental, com os colaboradores todos em home office, tá? Porque a Europa Ocidental é um outro sistema que a gente vai agora incorporar e o resto do mundo a gente também vai incorporar. Que a gente já fez um sistema para todo mundo, né? Para o ROW, Rest of World, que roda, funciona e a gente dá suporte. E agora a gente fez, o sistema da Alemanha era o mais antigo, porque, claro, tudo começou lá. Então a gente fez agora uma implementação que englobou todas as plantas da Alemanha. Olha o tamanho disso. Só a planta Sindelfingen tem mais de 50 mil colaboradores, sei lá. Eu preciso que vocês entendam isso. Nós temos essa responsabilidade. Se a gente é líder, não interessa se é no home office, se é no presencial. Se você é líder, você tem a responsabilidade de saber o que está acontecendo com o seu time. Se você não controla, você não gerencia. Eu não estou falando para ficar microgerenciando e nem deixando ninguém maluco. Isso é líder que não sabe liderar. Você tem que estudar liderança situacional, saber que as pessoas precisam entregar e não importa a hora que ela vai trabalhar. Para mim, não importa, entendeu? Não importa. Não, não tem problema, tá? Eu faço a hora que eu posso e eu espero que as pessoas façam a hora que elas podem, mas a hora que tiver que estar pronto, tem que estar pronto. Simples assim, tá? E eu controlo isso colocando todo mundo junto, fazendo reuniões com todo mundo, deixando sempre as pessoas entenderem que elas podem contar com a minha ajuda, né? Se acontecer um problema, eu não vou ficar procurando culpado, eu vou procurar solução, né? Mas assim, a gente precisa saber que nós temos essas ferramentas que a gente pode usar. E não são só ferramentas práticas, são ferramentas emocionais também, que a gente precisa aprender, principalmente se a gente tiver a nossa própria empresa, né? Que agora eu tenho a minha, eu sei como que é. Então eu quero deixar essa mensagem aqui para vocês. Quero que vocês entendam que o home office é totalmente possível, tá? Se você souber o que você está fazendo, né? Então eu tenho na parte da Mercedes de caminhões, eu tenho fábricas enormes lá, na parte de carros também. E todo mundo trabalha online, entregando sistema. Tem gente na Índia, tem gente nos Estados Unidos, tem gente no Japão, tem gente aqui no Brasil, que sou eu. Tem toda a fábrica daqui do Brasil que também está conectada, né? E, e assim, mas o meu trabalho é para a Alemanha mesmo, né? Eu sou consultora deles lá. Mas eu também ajudo a encontrar soluções para o Brasil. Claro, eu tô aqui, né? Eu sou brasileira, então sempre, cada problema que o Brasil tinha com o sistema, sempre era eu que resolvia. Isso não vai mudar, né? Eu não vou deixar. Outra coisa que eu falei para vocês é assim, não saiam do operacional. E eu vivo isso. Gente, não adianta achar que, virei gerente, sou dono, não quero fazer nada operacional. Se você não souber seus números, se você não souber o que está acontecendo na sua empresa, muito provavelmente você vai se decepcionar com seus resultados e com o que vai acontecer, tá?
Eu não tô querendo pôr medo, não, eu tô falando a verdade. Eu sou gerente, mas eu trabalho até hoje com especificação técnica. Eu pego os temas mais complicados e eu faço a especificação. Por quê? Porque a tecnologia evolui. E se eu ficar longe da tecnologia, se chegar uma hora que eu sou só gerente, que eu não vou mais saber discutir com a minha equipe, eu não vou saber mais dar sugestões de solução. Entende? E isso é uma mentalidade. Na Alemanha, os gerentes, eles têm os projetos mais complexos que eles mesmos fazem. Claro, com ajuda, né? Com a ajuda de muita gente. Então, eu tenho gente que me ajuda a testar, eu tenho gente que me ajuda até a montar mesmo a especificação, mas eu desço na solução e vejo como que o sistema está funcionando ali. E falo, não, olha, eu quero que seja assim, assim, assim. Então, se eu tenho uma empresa, seja ela do que for, por exemplo, eu tenho a minha empresa de mentoria, eu desço no detalhe. Eu discuto as coisas com quem tem que fazer. Ah, eu contratei alguém para fazer meu design no Instagram. Tudo bem, mas o que vai estar lá dentro? Entendeu? O que a gente vai colocar? Qual que é a nossa mensagem? O que a gente quer passar? Gente, são exemplos simples, né? E até a pessoa que faz meu design é maravilhosa, a pessoa que fazia meus vídeos também, e não tinha, sabe, que ficar mexendo muito, nem nada. Isso é uma coisa muito simples, porque a pessoa trabalha tão próxima de você, que ela te conhece tão bem, que ela dificilmente vai errar, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, se você tem uma empresa e você acha que você vai poder delegar tudo e ficar dormindo, eu acho que isso não é uma meta atingível. A não ser que você tenha uma pessoa da sua confiança, sua mulher, seu marido, seu filho, sei lá, alguém que você confie, né? E que essa pessoa faça essa gestão e essa liderança por você. Porque lembra, processos eu faço gestão, pessoas eu faço liderança. Tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Um beijo.